livro de Hebreus, no capítulo 6, versos 1 a 3, vai nos mostrar o que a Bíblia chama de doutrinas elementares ou doutrinas básicas. Se a Bíblia chama de básico, presume-se que todos nós, cristãos, deveríamos saber. Correto? Sim, mas na verdade não é isso que acontece e nem todo mundo sabe. Se eu te perguntasse agora quais são as doutrinas elementares, segundo o texto de Hebreus 6, versos 1 a 3, você saberia me responder? Se sim, amém, glória a Deus. Mas se você não sabe, eu quero que você fique nesse vídeo, porque esse é o assunto de hoje. Na verdade, esse é o início de uma série de vídeos falando sobre doutrinas elementares. Quantas são? Quais são? Tem coisa que você acha que é uma doutrina elementar da Bíblia, mas na verdade não é considerado uma doutrina, e sim uma disciplina, e eu vou desmistificar um pouquinho essas coisas aqui para você, de forma didática e, consequentemente, de forma muito bíblica, para que você possa ter um material aí de estudo e de avanço na sua vida espiritual. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo aqui é um vídeo introdutório a respeito desse assunto, mas a gente vai continuar falando nas próximas semanas. Então se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com um amigo e vamos estudar sobre as doutrinas elementares. E antes da gente entrar em profundidade no texto de Hebreus 6, eu quero vir um pouco de antes. Hebreus, capítulo 5, dos versos 11 ao 14, vai dar uma base para a gente do que o autor de Hebreus está falando a esse povo, a esse público-alvo, a respeito desse assunto. Então vamos lá, Hebreus, pega a sua Bíblia, caneta e papel, vem fazendo suas anotações, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Hebreus, capítulo 5, de versos 11 a 14, o texto bíblico diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Para a gente se embasar um pouco nesse texto, a gente já enxerga aqui 4 realidades que o autor está falando de um público específico. Ele está dando ali uma alinhada, um alerta, uma chamada nesse povo, porque eles não desenvolveram a sua fé, não desenvolveram os preceitos básicos, elementares e rudimentares da palavra de Deus. Então a gente enxerga nesse texto, já nesse início, eu quero que você enxergue comigo 4 realidades que esse povo, esse público-alvo tem e que o autor está apontando. A primeira realidade é lentidão para aprender. Em outras versões, aqui eu estou usando a NVI, mas, por exemplo, na NAA, Nova Almeida Atualizada, vai falar que eles foram preguiçosos ao aprender. Na nova versão transformadora, NVT, o texto vai dizer que eles foram displicentes no aprendizado. Isso tudo tem a ver com ser tardio ao aprender, ou ser preguiçoso com o aprendizado, ou ser displicente com aquilo que está sendo ensinado. O autor de Hebreus vai dizer que existem muito mais coisas que ele deveria ensinar para esse povo, mas por conta da lentidão de aprendizado deles, ele não pode avançar mais. Ou seja, todas as vezes que nós não aprendemos aquilo que é básico, nós não estaremos habilitados para aquilo que é mais profundo. Então, a gente vai entrar já já no que é doutrina elementar. O que me deixa um pouco chateado nos dias de hoje é que o que a Bíblia chama de básico e elementar tem se tornado algo muito profundo para uma geração tão rasa. Aquilo que era para ser algo básico da fé, você saber sobre aquilo. O próprio texto vai dizer, a gente vai ver que eles já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando. Na verdade, eles ainda estão tendo que ter alguém, algum discipulador, alguém que ensine eles novamente aquilo que é básico. Então, a primeira característica que o autor aponta é que esse povo ele está sendo lento ao aprender.
Ele não está dando o devido valor ao aprendizado do que é básico, logo por isso eles não estão habilitados para um próximo nível, eles não estão habilitados para algo mais profundo, já que o básico, a base, o alicerce, eles não aprenderam de forma correta. Segunda característica que nós vemos e enxergamos aqui nesse texto de Hebreus 5, tempo decorrido. Se a primeira tem a ver com ser displicente com o ensino, é esperado de um cristão que, ao longo da sua caminhada, ele cresça, desenvolva e amadureça na palavra de Deus. Mas como é que isso acontece? Nós só amadurecemos na palavra de Deus se nós praticarmos a palavra de Deus. Tiago vai falar isso. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque maturidade não tem a ver com tempo de igreja. Maturidade tem a ver com constância de prática da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra, nós devemos colocar em prática. Sejam coisas a respeito da nossa conduta, ou seja coisas a respeito da nossa realidade de nova criatura. A gente precisa ser coerente com aquilo que nós recebemos de Deus e recebemos de Jesus através da palavra. Então, devido a esse tempo decorrido, ou como a versão diz aqui, a esta altura vocês deveriam ser. Então, espera-se de um cristão que, no desenvolvimento da sua caminhada com Cristo, ele desenvolva essas bases da fé e possa ensinar a outros. E é justamente o terceiro ponto aqui desse texto. Por conta do tempo decorrido, eles já deveriam ser mestres. Por quê? Devido à prática das doutrinas da Bíblia, você vai ganhando autoridade. Porque você vai fazendo algo de forma intencional, você vai praticando a palavra de forma intencional, até aquilo se tornar algo natural. E quando se torna algo natural, você ganha autoridade para poder ensinar e instruir a outros. Então, espera-se de um cristão que ele aprenda as bases do ensino, não seja lento para o aprendizado, que por conta desse tempo e a prática, ele desenvolva o dom de ensino. Mas não é só na questão do dom ministerial do ensino. Ele desenvolva uma prática que ele possa ensinar para aqueles que estão começando na fé a respeito dessas doutrinas básicas. E para finalizar e chancelar aquilo que o autor de Hebreus está falando, ele diz que esse povo não está pronto para o alimento sólido, porque se eles não aprenderam o básico, eles continuam sendo expostos ou alimentados com leite espiritual, ao invés de alimento sólido. Por quê? O leite, ele é o alimento da criança para os primeiros dias de vida. Para o início da caminhada de uma criança, o início do seu crescimento e desenvolvimento, uma criança precisa de leite. Por quê? O leite ele oferece os nutrientes necessários para que aquela criança cresça, desenvolva e tenha saúde. Mas em determinado momento, a dieta dessa criança ela precisa ser mudada. Por quê? Porque o leite passa a ser insuficiente. O que o autor de Hebreus está dizendo? Por conta do não desenvolvimento dessa pessoa, desse bebê espiritual, por conta do não desenvolvimento, não crescimento, eles não estão prontos, não estão amadurecidos o suficiente para mudar essa dieta. Eles não estão capacitados para ir para uma dieta de alimento sólido, porque eles não vão conseguir mastigar aquele alimento ou digerir aquele alimento sólido porque eles ainda não desenvolveram o suficiente. Esse texto de Hebreus 5, ele é um alerta para todos aqueles que não desenvolvem e não amadurecem por causa da falta de prática da palavra, a falta de prática dos ensinos e preceitos da palavra de Deus. Você vai continuar estagnado espiritualmente se não for um praticante da palavra. Mas eu não estou aqui para denunciar a sua imaturidade. Na verdade, eu estou aqui para te ensinar quais são esses princípios básicos, essas doutrinas elementares, para que você possa crescer, avançar e frutificar na sua caminhada cristã. Então, dito isso, a gente pode entrar de fato no texto de Hebreus 6 para entender quais são essas doutrinas, quantas são e o que elas significam. Mas já para te lembrar, a gente não vai falar sobre todas as doutrinas aqui nesse vídeo, porque não tem tempo para a gente desenvolver. Ficaria um vídeo enorme. Então a gente vai fazer um vídeo específico para cada doutrina no decorrer dessa série
Aqui é somente uma introdução para você entender melhor sobre o assunto e depois a gente poder desenvolver. Fechou? Então abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 6, nos versos de 1 a 3. O texto bíblico vai dizer assim: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que o conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus os permitir. Como eu disse, a gente vai estudar um pouco sobre essas doutrinas de maneira mais aprofundada nos próximos episódios dessa série. Mas, basicamente, essas 6 doutrinas, agora nós entendemos que são 6: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, instrução de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Elas são subdivididas assim. Eu vou dividir para vocês raciocinarem comigo em 3 formas. Por quê? Elas dizem respeito à nossa caminhada na vida cristã. Início, meio e fim da caminhada, melhor dizendo. Como assim, Zuri? Primeiro, arrependimento e fé. Início da vida cristã. Entrada no reino. Segundo, instrução sobre batismos e imposição de mãos. Meio da vida cristã. Metade ali, caminho, digamos assim. Terceiro ponto, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso tem total sentido e tem total conexão com o fim dos tempos. Então a gente vai destrinchar um pouquinho aqui de maneira bem pontual o que é cada uma dessas doutrinas, e a gente vai dar seguimento depois em cada uma delas de maneira mais aprofundada. Mas a primeira doutrina é arrependimento de obras mortas. Talvez você esteja fazendo a pergunta: Zure, mas arrependimento antes de fé? Eu não tenho que aceitar, crer em Jesus, ter fé em Jesus para depois me arrepender? Na verdade, não. A gente vai entender isso, esse princípio, esse preceito, a partir de João Batista. Como, por exemplo, João Batista vai dizer em Mateus 3, versículo 2: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A primeira etapa da nossa vida cristã é o arrependimento. Por quê? O arrependimento é a chave para a entrada no reino. Até os apóstolos, após Cristo, lá em Atos, Atos 2:38, na pregação de Pedro, que converte milhares de pessoas, Pedro vai dizer: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Sem se arrepender, não existe acesso a Deus. É por isso que a mensagem de João Batista, ela gira em torno de arrependimento. Então, o arrependimento de obras mortas é a porta de entrada do reino de Deus. Arrependimento é diferente de remorso, por exemplo. Arrependimento produz mudança e transformação. Remorso produz uma tristeza que não vai gerar nada. Vai ter uma tristeza ali por um tempo, depois você vai continuar fazendo aquele ato errado. O arrependimento, ele produz mudança necessariamente. Já a segunda doutrina é a doutrina da fé em Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A doutrina da fé, ela vem após a doutrina do arrependimento. Por quê? Porque a fé é o fruto do arrependimento. A partir do momento que nós adentramos ao reino de Deus, nós temos acesso a Cristo, acesso ao Espírito Santo, como o texto de Atos que a gente acabou de ler disse, a gente passa a ter fé. Por quê? O que produz fé no nosso coração é a palavra, é a pregação do Evangelho. A palavra de Deus escrita é o que produz fé no nosso coração, segundo o texto de Romanos 10, 17. E é justamente assim que a gente consegue adquirir fé. Romanos 10, 17 vai dizer: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essas duas experiências, arrependimento e fé, elas são vividas no início da caminhada cristã. Elas são o acesso de entrada à família de Deus. Porque o texto de Colossenses vai dizer que ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, essas duas doutrinas têm a ver, conexão direta com o início da caminhada cristã. A terceira doutrina exposta no texto de Hebreus 6 é a doutrina a respeito do ensino de batismos
E batismos estar no plural não é um erro de tradução, não é um erro da Bíblia. Existe mais de um batismo. Na verdade, são 4 batismos. Vou falar de maneira bem rápida, bem precisa aqui, para você entender quais são esses 4 batismos. O primeiro batismo é o batismo em Cristo. Quando aceitamos Jesus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Como eu acabei de falar, Colossenses vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas e levados para o reino do seu Filho amado, o reino de Cristo. Então, o batismo em Cristo é nesse momento. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos batizados em Cristo. Já o segundo batismo é o batismo, talvez o mais conhecido, é o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? Assim, de maneira bem pontual, depois a gente desenvolve melhor. O batismo nas águas é uma confissão pública daquilo que já aconteceu dentro. O batismo nas águas é uma confissão pública do batismo em Cristo que já aconteceu, do novo nascimento que já aconteceu em nós. Qual a exigência para ser batizado nas águas? Crer em Jesus. Atos 8, de 36 a 38, vai falar sobre isso, quando Filipe ele batiza o eunuco etíope. Então, aquele eunuco ele tem a exposição da palavra ali através da vida de Filipe, e ele fala: o que me impede de ser batizado? Filipe diz: olha, se você crê em Cristo Jesus, você pode ser batizado. E aí, então, Filipe batiza aquele homem. Então, o batismo nas águas é uma confissão pública de algo que já aconteceu dentro o que é necessário para que esse batismo aconteça é crer em Jesus de todo o seu coração. O terceiro batismo é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo havia sido prometido e nada melhor que você ler o texto de Atos 2 aí na sua casa, porque é um texto autoexplicativo sobre o batismo com o Espírito Santo. Então não vou me aprofundar aqui. O quarto e último batismo é o batismo com fogo. Como assim, Zúria? Batismo com fogo? Achei que batismo com fogo era batismo com o Espírito Santo e tal. Não. Batismo com fogo, ele tem o objetivo de santificação e purificação. Por exemplo, Isaías 6, ele está tendo uma visão do trono, e aí um anjo vem até ele e toca uma brasa nos lábios dele, porque ele tinha dito que tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Como alguém com lábios impuros poderia profetizar a respeito de um Deus que é santo? Então, o próprio Deus, que é santo, ele usa a brasa, ele usa o fogo para santificar e purificar os lábios de Isaías, para que então ele pudesse servir ao Senhor como um profeta. Então, o batismo com fogo, ele diz respeito à purificação e santificação. Acabando agora a doutrina dos batismos, a gente vai entrar na doutrina da imposição de mãos. O que é isso, gente? Gente, a imposição de mãos é uma doutrina muitas vezes esquecida. Existem até poucos materiais sobre a doutrina de imposição de mãos na internet para que se possa estudar. Mas é uma doutrina extremamente importante. Por quê? Na doutrina de imposição de mãos, a gente vai aprender a lei de transmissão e contato. Como assim? Na imposição de mãos, a Bíblia nos mostra que pode ser transferido ali, transmitido através do contato, através da imposição. Bênção, maldição, unção, confirmação de ministério, cura. Ou seja, é uma doutrina extremamente importante da gente saber e também da gente entender como essas coisas funcionam. Por exemplo, Jacó, perto de sua morte, José leva seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para que Jacó pudesse abençoá-los. E Jacó estende as suas mãos. Aí tem um episódio dele cruzar as mãos. Depois você pode ler o texto de Gênesis 48. Mas ali Jacó está transmitindo bênçãos. Ele está transmitindo a bênção aos filhos de José. Então, a doutrina de imposição de mão, gente, é extremamente importante. Por exemplo, Paulo ele vai falar com Timóteo para que ele não se apresse em confirmar o ministério de ninguém através da imposição de mãos, porque se ele confirmar o ministério de alguém que está em pecado, ele passa a ser cúmplice dessa pessoa. Ou seja, gente, a imposição de mãos é algo extremamente importante. Então você não tem que sair botando a mão na cabeça de qualquer pessoa ou deixar qualquer pessoa botar a mão na sua cabeça. Você tem que entender que precisa ter autoridade para colocar a mão na cabeça das pessoas.
precisa ter um direcionamento claro ou uma liberação dessa outra pessoa para que você possa fazer tal coisa. É muito importante você entender que, cara, imposição de mãos não é assim, botar a mão na cabeça de qualquer pessoa ou deixar qualquer pessoa botar a mão na sua cabeça, tá? Isso é algo extremamente sério. Agora, a quinta e penúltima doutrina básica e elementar, e talvez você esteja aqui até esse momento do vídeo falando, cara, isso é básico e eu não sei, realmente. Então, é por isso que tem esse vídeo aqui. Essa doutrina é a doutrina da ressurreição dos mortos. E o que seria a doutrina da ressurreição dos mortos? Não tem a ver, como por exemplo, a ressurreição num sentido miraculoso, como a ressurreição de Lázaro, ou a ressurreição do filho da viúva de Naim, ou a ressurreição do jovem Eutico através da vida de Paulo. Não tem a ver com esse tipo de ressurreição, porque essas pessoas, elas ressuscitaram e morreram novamente. Então não tem a ver com sentido miraculoso. A ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição, tem a ver com o fim dos tempos. Como assim? Daniel 12, de 1 a 2, vai de Daniel tem uma visão e o anjo vai interpretar, ajudar Daniel na interpretação do sonho. O texto vai dizer assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem do pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. O que a gente aprende? A gente não deve ser ignorante quanto à ressurreição dos mortos. Existe a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a morte eterna. Então, no fim dos tempos, no Apocalipse, na volta, no retorno de Cristo, alguns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. E a Bíblia é muito clara e a Bíblia diz para a gente não ser ignorante quanto à ressurreição dos mortos. Vou ler mais um texto com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18. O apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras. Gente, a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, de 3 a 5, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, a doutrina da ressurreição dos mortos é uma doutrina extremamente importante e básica. Nós devemos saber a respeito disso. Uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte. Então, existem vários textos, a gente vai aprofundar logo mais. E a última doutrina, a sexta doutrina, é a doutrina do juízo eterno. Aqui mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 9, versos 27 e 28, vai dizer: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Aprende uma coisa, uma definição básica. Toda ressurreição gera um juízo. O juízo não deve nos gerar medo. Por quê? Primeiro, nós sabemos quem é o juiz e que ele é um justo juiz. Ele vai nos julgar da maneira mais justa que existe. E segundo, nós sabemos quem nós somos. Se nós temos a convicção, a certeza, e a palavra nos garante isso, de que
Nós estamos em Cristo, nós somos parte da família de Deus, nós somos filhos de Deus, nós não devemos temer ao juízo, porque nós ressuscitaremos com Cristo para a vida e reinaremos com Ele. Então, gente, não precisa ter medo. Deus é bom e Ele vai julgar com bondade aqueles que são os seus filhos. Amém? De forma bem básica, bem breve, essas são as 6 doutrinas elementares da palavra de Deus, as 6 doutrinas básicas da Bíblia. Espero que isso tenha aberto a sua mente, que isso tenha te despertado o desejo de estudar cada vez mais a palavra de Deus, estudar cada vez mais os princípios e as doutrinas básicas. Então, ó, já se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para mais um amigo que você acha que não sabe as doutrinas, fala assim, cara, confere aí se você sabe essa parada aqui. Manda para ele e fica ligado aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Deixa o like e o comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo. Cara, é muito importante que você deixe aqui um comentário, deixe um feedback para que a gente possa estar comunicando ali, engajando. E também me segue no Instagram, que diariamente eu posto muita coisa lá que vai abençoar a sua vida e te ajudar a avançar na sua maturidade cristã. É isso, Deus te abençoe, vamos para cima, que é só o começo.